Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que mexeu muito comigo, que é O Acerto de Contas de uma Mãe. Bom, vamos começar a falar sobre este livro que assim, ó, eu já tava louca pra ler esse livro há muito tempo, desde que ele foi lançado lá em 2016, mas eu acabei não lendo o livro porque eu ficava tipo assim, depois eu compro, e eu nunca comprava e nunca lia. Finalmente comprei esse livro e li ele em 3 dias. Peraí, deixa eu dar uma respirada que o negócio aqui é meio pesado. Muitas marcações, eu não sei se vai dar aí pra vocês verem, mas eu fiz muitas marcações desse livro. Eu vou começar a resenha desse livro porque eu fiz um resumo aqui que deu 2 páginas, então assim, né? Pra quem não sabe, a autora desse livro é a mãe de um dos atiradores do massacre de Columbine, que aconteceu lá em 1999, no Colorado. O nome dela é Sue Klebold e ela é mãe do atirador Dylan Klebold. Aqui a gente a Sue já começa revelando pra gente uma coisa muito forte, que quando eu li eu fiquei tipo assim, mano, imagina como que não deve ter sido difícil pra essa mulher fazer isso. Ela já introduz a gente falando que ela desejou a morte do próprio filho, que ela fez uma prece, uma oração, pra que ele morresse, caso realmente ele fosse um dos atiradores. Isso já me fez assim ficar tipo, mano do céu, como assim, velho? Aqui ela também vai contar pra gente o quão surpresa ela ficou com o desejo de morrer do Dylan. E, depois desse massacre, ela teve acesso a diários do Dylan, onde ele expressava muito o desejo de morrer, o desejo de cometer o suicídio, o desejo de não viver mais neste mundo. E ela totalmente desconhecia esse desejo que ele tinha, ele conseguia manter isso em segredo, pelo menos dela e das famílias, provavelmente até mesmo dos amigos, das pessoas mais próximas e íntimas dele. Então foi uma surpresa para ela saber desse desejo que ele tinha, porque ela conta pra gente que ele fazia planos pro futuro. Então a gente nunca espera que uma pessoa que faz planos pro futuro deseje realmente morrer, porque ela tá fazendo planos pro futuro, então não faz muito sentido. Mas aqui ela conta também que estudos apontam que pessoas que desejam a própria morte realmente acabam fazendo planos pro futuro, mesmo desejando morrer. Então isso era uma coisa que eu não sabia, aliás, porque eu achei que uma pessoa que queria morrer, ela não ia fazer planos pro futuro porque ela queria morrer. Só que aí a gente acaba descobrindo aqui que tem um estudo que aponta que pessoas que querem morrer também fazem planos pro futuro. Então é um negócio muito complexo, assim. Aqui ela também acaba contando pra gente que ela se esquiva muito de reportagens sobre o massacre de Columbine, tanto na época que aconteceu, até mesmo nos dias de hoje, porque ela acha que reportagens sobre esses assuntos são muito irresponsáveis, algumas no caso são muito irresponsáveis, mostram as roupas que o atirador usava, como que ele morreu, fotos dele morto, e ela acha que isso é muito irresponsável porque pode dar aval para que outra pessoa com uma mente meio perturbada, né, faça a mesma coisa ou se inspire neste massacre, nos fatos deste massacre, para cometer um outro massacre. Neste livro aqui ela também revelou que ela recebeu muitas cartas de ódio após o massacre. Era como se ela não fosse a Sue e era como se ela fosse o Dylan. Então todo o ódio que as pessoas estavam sentindo pelo Dylan ter cometido esse massacre junto com o Eric Harris, que foi o outro atirador do massacre de Columbine, era como se ela fosse o filho dela, entendeu? Porque ela recebia todo o ódio expressado pro filho dela através de cartas para a família dela. Um fato muito curioso aqui também foi que ela diz que após o massacre ela acabou não dando mais o nome dela pra nada que ela fazia. Se ela fosse pedir comida, ela inventava um nome. Se ela fosse num banco falar com uma atendente, ela inventava um nome. Porque o fato de associarem o sobrenome dela com o massacre de Columbine era muito grande. Então ela tinha muito medo e ela acabou não dando o nome dela. Aconselhada até pelos advogados que ela tinha na época. Outro fato que eu achei muito, assim, difícil, o livro todo é muito difícil, tá? Mas esse daqui foi um dos que me chamaram mais atenção.
foi que, como eu disse, as pessoas viam ela como se ela fosse o Dylan, não como se ela fosse a Sue. E ela queria muito, muito pedir desculpa para as famílias da vítima, mas ela não tinha como fazer isso, porque, obviamente, nenhuma família ia querer contato com a família do atirador naquele momento, né? Porque tava muito recente, porque, gente, imagina, né? Você perdeu seu filho e aí a mãe do cara que matou seu filho vem falar com você, é um negócio muito bizarro. E eu queria ler um trechinho dessa parte pra vocês, porque eu achei muito interessante. Ela diz assim em um parágrafo: queria que soubessem que, apesar de eu amar, eu não era o meu filho. Aqui ela tá falando do Dylan, que ela ama o filho dela, mas que apesar do amor que ela sentia pelo filho, ela não era o filho dela e ela queria que as pessoas soubessem disso. Em outro parágrafo, ela diz a seguinte frase: como eu poderia demonstrar pesar quando a simples menção de meu nome provavelmente aumentaria o sofrimento pelo qual aquelas famílias estavam passando? Como eu poderia estender a mão como uma companheira na tristeza quando meu filho, a pessoa que eu criei e amei mais que a vida, era o motivo de elas estarem em agonia? Como se diz, sinto muito que o meu filho tenha matado o seu. Então, olha quão pesado é essa frase. Sem mais. Aqui ela também deixa claro que após o massacre, ela teve muitos pensamentos suicidas, ela desejou muito morrer, porque aquilo tudo que ela estava passando era uma coisa muito grande, onde a tristeza era enorme, todos os dias ela chorava, todos os dias ela estava enlutada pelo filho dela, enlutada pelas pessoas que o filho dela tinha matado, então era uma coisa assim bizarra, e aqui ela manifesta isso, ela diz que ela tinha vontade sim de morrer, ela manifestava esse desejo todos os dias. Aqui também ela diz que ela recebeu cartas de pessoas que ela não conhecia, dizendo que não sabia como aquilo não tinha acontecido antes. Ou seja, as pessoas estavam surpresas porque aquilo tinha acontecido naquele momento e não antes. E também ela diz que ela recebeu cartas direcionadas diretamente ao Dylan, né, de adolescentes desabafando e falando o que tinham medo de ir até o banheiro ou que tinham medo de andar pelos corredores da escola de Columbine. Então, assim, aqui a gente acaba percebendo que a cultura do bullying na escola Columbine era muito, muito, muito grande. Tanto é que depois que ele cometeu o massacre e morreu, ele ainda recebeu cartas de adolescentes dizendo que também tinham medo de ir até o banheiro, dizendo que também tinham medo de andar pelos corredores, dizendo que também tinham medo de ser atacados dentro da escola. Então, não que o bullying justifique todo o massacre, mas assim, é um negócio muito complicado e que eu acho que naquela época ainda era mais complicado porque era 1999. Eles não tinham acesso a livros de bullying, eles não tinham acesso a palestras, eles não tinham acesso a vídeos, eles não tinham acesso a praticamente nada. Basicamente, o bullying não existia naquela época, aquilo ali era apenas garotos sendo garotos fazendo coisas de garotos. Ela enfatiza no livro aqui que os advogados dela acabaram entrando ali em acordo para que eles não recebessem, ou pelo menos não lessem, cartas de ódio direcionadas à família. Mas que quando ela pegava uma carta para ler e era uma carta de ódio, todas as cartas positivas pareciam que não faziam mais sentido, porque ela acabava só se apegando ali àquela carta ruim e o quanto isso fazia mal para ela. O mais bizarro disso tudo, no fato das cartas, é que ela também recebeu cartas de adolescentes que vangloriavam o Dylan e o Eric, como se eles fossem heróis de uma era, como se eles fossem, né? Eles vangloriavam o ato do massacre do Dylan e do Eric. Ela recebeu essas cartas, ela ficou muito assustada. E até mesmo de adultos que estavam admirados com aquele fato, porque sofreram na infância e nunca fizeram nada pra mudar isso, como se matar todo mundo fosse mudar alguma coisa. Mas enfim, só mudou que ele morreu e matou várias pessoas. E também recebeu cartas de garotas apaixonadas pelo Dylan, tipo assim, tietes, né? E que expressavam o amor delas pelo Dylan na carta. Acabou que o ato do Dylan e do Eric foram um pouco como se fosse um grito de guerra para adolescentes que sofriam bullying. Então, a gente percebe o quanto isso é doentio quando a gente vê que tem outros adolescentes que vangloriam atos horríveis porque estão sofrendo. Então, isso é uma coisa muito bizarra, é uma coisa que a gente tem que conversar, porque assim, gente, sério, imagina se todo mundo que sofrer fizer um negócio assim, bizarro. Não vai existir mais vida na face da Terra. Aqui ela também cita o autor Stephen King. Ela diz que admirou um ato que ele teve,
porque o Stephen King escreveu um livro chamado Fúria. Esse livro, ele é sobre um massacre escolar. E quando o Stephen King viu que aquele livro estava sendo meio que usado como inspiração para que massacres ocorressem, e aquele livro estava sendo inspiração para que prováveis massacres ocorressem, ele automaticamente pediu para a editora tirar aqueles livros da rua e não publicar mais eles e não distribuir, porque aquilo poderia ser um aval para que algo ruim acontecesse inspirado naquele livro. Então ela cita o Stephen King, que ela conta que ela teve muita admiração por esse ato, porque foi realmente um ato, assim, muito honroso, né, da parte dele. E Stephen King, né, queridos? Aqui o desejo do Dylan de morrer acabou contribuindo muito para que ele cometesse esse massacre, mas a gente também acaba descobrindo que a saúde mental dele não estava completamente sã, que isso contribuiu para que ele desejasse a morte. Ou seja, uma coisa foi enganchando na outra, que foi enganchando na outra e acabou, né, criando toda essa história bizarra. Um fato muito assustador que eu li nesse livro é que o suicídio é a terceira maior causa entre pessoas de 10 a 14 anos. Gente, a terceira maior causa entre pessoas de 10 a 14 anos. Vocês têm noção disso? E a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 34 anos. Então, assim, a segunda maior... gente. Vocês têm noção disso? É a segunda maior entre pessoas de 15 a 34 e a terceira maior entre pessoas de 10 a 14 anos. Então, assim, é um assunto muito bizarro, é um assunto que a gente tem que conversar muito, porque, gente, não é normal, cara. O suicídio mata mais do que câncer, o suicídio mata mais do que AIDS, o suicídio mata mais do que, sabe, só perde mesmo pro homicídio. Mas, assim, é uma coisa que liga a outra, a gente tem que conversar sobre esse assunto. E aqui também, em um estudo, a Sui conta que o suicídio não é uma atitude de última hora, não é uma coisa sem pensar, uma coisa impulsiva. O suicídio, ele é planejado pela pessoa suicida e ele pode ser planejado tanto 2 semanas antes, quanto 1 semana antes, quanto 2 anos antes de aquilo realmente acontecer. Então, assim, não é uma coisa de última hora, tá? E eu vou até ler uma parte aqui para vocês entenderem, tá? Ele afirma que o desejo de se matar surge quando as pessoas vivem com 2 estados psicológicos simultâneos durante um período de tempo. A frustração de não pertencer, eu sou sozinho, e a sensação de ser um fardo, o mundo seria melhor sem mim. Essas pessoas estão em risco iminente quando caminham para superar o instinto de autopreservação. E assim tornam-se capazes de se suicidar. Não tenho medo de morrer. O desejo de suicídio, assim, vem dos 2 primeiros. A habilidade para executá-lo vem do terceiro. Ou seja, o estado suicida ele tem 3 estágios. Um é de que eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. O segundo é de que o mundo seria um lugar melhor sem mim, eu não faço parte disso. Ninguém ia se importar se eu morresse. E o terceiro vem do eu não tenho medo de morrer. Se eu morrer, ok, tanto faz. Então, as pessoas que pensam desse jeito, elas estão em um risco iminente por conta desses pensamentos. Aqui também a gente acaba descobrindo que o Dylan tentou se afastar do Eric em certo ponto da amizade dos dois. Quando o Eric chamava ele pra fazer alguma coisa, ele basicamente falava que tinha que ver com a mãe dele, aí a mãe dele gritava do telefone, não, você tem que fazer tal coisa. E aí ele acabava não indo, então em certo momento da amizade dos dois, o Dylan, ele acabou vendo que aquilo poderia ser uma coisa ruim e ele tentou se afastar daquilo, mas infelizmente, né, não deu certo essa tentativa de afastamento. Vale lembrar que em estudos, depois do massacre de Columbine, teve vários estudos, tá, sobre isso. E vale lembrar que aqui o Dylan, ele não tinha um perfil de assassino, mas ele tinha um perfil de vulnerabilidade que poderia fazer ele se envolver com um. Então, assim, isso daqui não sou eu que tá falando, tá? Não é a Sui que tá falando, é um estudo mesmo que apontou o perfil do Dylan, tá, gente? Então, vamos com calma aí, tá? Ele era um assassino? Ele acabou se tornando, né? Mas ele não tinha perfil de ser um assassino, tá? Estudos também apontaram que a escola de Columbine era uma ótima escola, era uma escola conservadora, porém ela tinha um índice muito, muito alto de bullying, né? Principalmente através dos atletas, tanto fisicamente quanto psicologicamente.
existia esse negócio do bullying, esse negócio de... Enfim, esse negócio escroto aí. Aqui ela enfatiza ainda que é muito, muito triste, mas que infelizmente a gente nunca vai saber quando uma pessoa que a gente ama, ou quando até mesmo nós mesmos vamos entrar em uma crise de saúde cerebral. Então, assim, pode ser eu, pode ser você, pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. A gente nunca vai saber quando a gente vai realmente ter uma crise de saúde cerebral. Até porque nos tempos de hoje parece que a gente acha que saúde cerebral não é saúde, né? E aqui o mais importante de tudo, eu acho que a mensagem que ela quis passar é que quando massacres como o de Columbine acontecem, a gente não tem que se perguntar o porquê eles acontecem. A gente tem que se perguntar como eles acontecem, para que assim a gente possa, sei lá, tentar fazer com que eles não aconteçam, entendeu? Também, outra mensagem que eu acho que ela quis passar é que a gente vê o suicídio, muitas pessoas, na verdade, veem o suicídio como uma forma de, eu tô decepcionada, eu me decepcionei com tal coisa, e aí a pessoa fica triste por um longo, longo período e ela começa a pensar em suicídio, quando na verdade a gente não tem que pensar no suicídio como uma forma de decepção, mas a gente tem que pensar no suicídio como uma forma de uma doença, porque o suicídio é uma doença, é a consequência de uma doença. Então, essa é outra mensagem que o livro também quis passar e que eu acho extremamente importante. E para finalizar, finalmente esse vídeo está acabando, a Sui questiona, e ela também nos faz questionar quando é que a gente vai reconhecer que a saúde mental é um tipo de saúde, até que algo horrível aconteça para que a gente realmente reconheça que isso é um tipo de saúde, que a gente precisa tratar disso. E outra coisa muito importante que eu acabei esquecendo, mas que eu vou ler aqui para vocês, está escrito na página 268. É sobre o fato do suicídio, que muitas pessoas falam que suicídio é uma escolha. Vamos ver se é realmente uma escolha, porque eu concordo muito com essa frase aqui, queridos. Em nossa conversa, o psicólogo e pesquisador sobre suicídio, Dr. Matthew Nock, de Harvard, usou uma expressão da qual gosto muito: difusão do processo de decisão. Se o suicídio é a única forma de sair de uma existência tão dolorosa que chega a ser intolerável, ele é realmente um exercício de livre-arbítrio? Que a pessoa está sofrendo, então, será que ela realmente é uma decisão que ela está tomando? Então fica aí o questionamento, vocês pensem aí e me dizem nos comentários. Bom, gente, essas foram as minhas considerações sobre O Acerto de Contas de uma Mãe, da Sui Klebold. Eu recomendo muito, muito esse livro, mas se você é um pouco sensível, talvez esse livro não seja pra você, porque aqui ela dá uns detalhes assim que, né, talvez você não aguente um pouco assim. Mas, se você quer ler, eu recomendo que você compre. Eu vou deixar o link para compra do livro aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Se você já leu esse livro, me conta aí o que você achou. Se você quer ler esse livro ou ficou interessado, também me conta aí quais são as suas expectativas para a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação. Se você é novo e ainda não conhecia o Garota Bibliotecária, bem-vindo, se inscreva aqui no canal aqui embaixo. Mega beijo, até o próximo vídeo!